apartheid. Eu quero você falar essa palavra. Isso chama apartheid. Eu faço a pergunta inversa. Em que país árabe tem um partido judaico? Sobre ele, tá bom. Bom, eu escrevi, o seu nome é Ayrton, você tem 57 anos. Desculpa, já devo ter exagerado pelo jeito. Já cortou o cabelo. Já, né? Eu pus que o seu livro favorito, eu imaginei alguma coisa de história ou ciência política, não sei porquê. Eu pus A Era das Revoluções, do Eric Hobsbawm. Imaginei que sua viagem inesquecível tenha sido pro leste europeu, alguma coisa talvez como Polônia. Qual lugar? Leste europeu, da Alemanha para a direita, tá. vamos dizer assim. E imaginei que você nasceu em São Paulo. Então, meu nome é Salim. Salim. Eu tenho 46 anos. Tá. O livro favorito, não sei se em português correto, 11 Minutos, do Paulo Coelho. Conheço. Minha viagem inesquecível, Ucrânia. Tá. A cidade que eu nasci, o Cairo, do Egito. Acho que eu só acertei o leste europeu, né? O resto... europeu. É, só isso. O resto, mais nada. O seu nome é Leo. Tá. Você tem 42 anos. Seu livro favorito, Da Vinci Code. O Código da Vinci. Código da Vinci. Sua viagem inesquecível do Palestina. Não sei porquê. Tá. Cidade que você nasceu, São Paulo. Tá. Meu nome é Yair. Yair. Eu tenho 37 anos. O Da Vinci Code é um bom livro, mas acho que não é meu favorito. Eu gosto muito dos poemas completos do Fernando Pessoa, um poeta português. Israel é uma viagem inesquecível para mim, a parte da Cisjordânia e faixa de Gaza também. Mas eu marquei aqui como Índia, Nepal e Butão. A minha viagem inesquecível foi ali para o Sudeste Asiático. E eu nasci em Jerusalém. Nasceu em Jerusalém. Exato. Certo. Então, sua religião judaica, a maior bobagem que as pessoas dizem sobre a sua religião é a questão do radicalismo. Terceiro, como entender ou pergunta, pessoas que fora do judaísmo ou judaico não é povo escolhido pelo Deus. Pessoas, o número 4, eu respondi que não tão especiais, porque também fora da sua religião. Como eu entendi a pergunta, é pela minha experiência. Sim, sim. Minha religião é judaísmo, tá correto. Para mim, a maior bobagem que eu ouço não é tanto sobre o radicalismo. Eu acho bobagem quando falam que os judeus dominam o mundo, todo judeu é rico. Sim. E controla... Não é verdade? O governo. Infelizmente, não. Se fosse, não estava aqui. Então, que todos os judeus dominam o mundo, o sistema político. Sim. Na minha visão, o grupo de religiosos que mais se opõe à minha religião são os muçulmanos. Eu acho que por uma questão de educação, ou falta de educação, por ignorância, radicalismo, questões como lavagem cerebral, né? Para mim, as pessoas que que não são da minha religião são tão especiais para Deus quanto quem é judeu, sim. Não. São, sim. Eu São. não acredito que a pessoa precisa ser judia para ter uma salvação ou para poder ter um descanso depois da morte. Bom, imagino que sua religião é muçulmana, né? Eu acho que a maior bobagem que falam sobre a sua religião é sobre os radicalismos, né? Sobre todo muçulmano ser um fanático terrorista ou um homem-bomba, alguma coisa assim. Eu acho que você deve pensar que o grupo que mais se opõe aos islâmicos, aos muçulmanos, são os cristãos. Eu imaginei que por conflito de valores mesmo, de Bíblia. Por exemplo, como se referem a Jesus ou o que acreditam sobre a vinda do Messias. Eu imaginei que é o grupo que mais se opõe, na sua visão. E eu acho que vocês não consideram as pessoas que não são da sua religião tão especiais para Deus. Então, minha religião é Islã. A maior bobagem sempre questão de 4 mulheres, casar com 4 mulheres. Tá. Eu pensei nisso, quase que eu pus isso. Como eu entendi a terceira pergunta, grupo do religioso que mais se opõe, eu entendi que pessoal que não representa a minha religião, grupos radicais no mesmo religião da minha religião, que eles não representam a minha religião. Uhum.
minha religião são especiais também? São especial para Deus, que todo mundo, cada um tem coisa especial para Deus. Isso é uma surpresa, não sabia. Mas você acredita que uma pessoa consegue a salvação mesmo se ela não for muçulmana, se ela não praticar o islamismo? Claro, claro, claro. Porque na história do Islã, por exemplo, não tenho certeza sobre detalhes, mas uma mulher que não é muçulmana, ela salvou um cachorro. Ele estava no deserto, precisa beber água. Então ela ajudou ele. Então ela foi salvada pela ajuda por um esse cachorro. ato de ajudar um cachorro. Não é importante a questão do religião. Interessante. Importam mais os atos da pessoa do que a religião dela. Sim, claro. Como ele trata outros. Entendi. A verdade é que a questão da religião, na minha opinião, não é muito essencial para mim. Mas estou falando como nós, muçulmanos pensamos. Tá. Você acha que essa é uma visão geral dos muçulmanos? Sim. É a maioria pensa assim? Sim, a maioria. Sempre a maioria. A minoria que sempre aparece. A minoria é sempre mais barulhenta, né? Questão da mídia, todo mundo precisa um inimigo novo depois de tudo. Então vamos focar como muçulmanos. Perfeito. Porque todos os religiosos têm radicais, loucura. Então outro sobre, por exemplo, você falou de Israel. Para mim, não sei se vai bloquear o canal do YouTube depois disso, mas espero que não. Não, para mim, não tem coisa chamada Israel como Estado. Para mim, eu não acredito nisso. Para mim, tem terra chama Palestina. Não pode, pessoal chega para mim e fala, eu fiz contrato com Deus 4.000 anos, que Deus me dá essa terra, então você sai. Não vou aceitar. Eu entendo, complicado para outro lado para entender, mas precisa entender. Com conversa, vai entender. Com outro tipo de conversa, precisa entender, mas complicado, muito complicado. Eu não quero escolher palavras porque eu tenho problema para falar em português. Não, mas pode falar abertamente. Eu quero escolher palavras corretas, não fica agressiva a palavra, sabe? Pode falar livremente. Mas tem um problema gigante com a questão do Israel. Quando tem essa conversa sempre na mídia, eles falando conflito palestinos-judaico. Como palestinos um povo e judaico um povo. Por exemplo, você tem filho judaico, nasceu aqui no Brasil. Ele é brasileiro. Ele conseguiu, seu filho, conseguiu entrar na minha terra sem visto, sem... Eu não consegui visitar minha terra, que meu avô, eu tenho árvore de família. Nós árabes, você sabe, nós cuidamos muito com árvore de família. Sim. Eu tenho árvore escrito até Adão. Claro, eu não acredito. Sim, mas a tradição diz isso. Até Adão e Eva, minha família. Eu tenho tudo. Antiga, bem antiga, todas as famílias árabes. Então, estou morando nessa terra por milhões de anos. Chegou o pessoal, falou para mim, já tem contrato com Deus, ele me dá essa terra, você sai, eu vou viver. Como? Para mim, então, esse é o problema. A solução, o que é a solução? Tem terra, chama Palestina, todo mundo para viver. Por exemplo, eu acho que tem um conflito entre política e religião. Exatamente. Começa eles falam do palestino judaico. Não é palestino judaico. Judaico é uma religião. O judaico mas o grupo estava morando nessa terra, como nós, por 1000 anos. Ninguém falou para o judaico, sai. Você não é filho de terra. Ninguém. Não tem uma história gravada que, na Palestina, eles mandaram um judaico fora. Ou cristão. Não tem. Como eu ler livros que eu ler, eu estudei, o judaico, quando cresceu como uma religião na região do Oriente Médio, eles estavam tribos árabes. Sim. Tribos árabes, então minha família, minha sangue. Okay. Para mim, como eu entender? Aí perguntando politicamente, em 1948 a Organização das Nações Unidas falou para dividir os estados. O problema é deles.
Aí para você não, o problema deles. Não vamos dividir Brasília, eu quero dividir Brasília, eu quero. Entendi. Você acha isso correto? Eu acho que estavam tentando buscar uma solução para o que você falou, né? O problema Os deles, conflitos. olha, todo mundo agora, nós chegamos em 2023, guerra da Ucrânia, bagunça no Oriente Médio, no mundo inteiro. Eu não acredito mais no ONU, United Nations, eu não acredito mais. Político, deixa eles falar o que eles quiserem, mas realidade é outra coisa. Mas em como que se resolve um conflito se não tem um órgão mediando? Seja Simples, Estado da Palestina, todo mundo vivendo, você é judaico ou você é palestino. Mas, se você fez um crime contra, por exemplo, vamos falar sobre Netanyahu. Ele, para mim, ele é um palestino, mas ele fez crime do genocida contra palestino, então ele, se vai acontecer um Estado da Palestina, vamos pegar ele, colocar ele no prisão, no juizado, investigar você é palestino, como... Você chama ele de palestino por ter nascido naquela região? Porque sim, ele nasceu aqui. Tá. Como brasileiro nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Okay. Simples. Bem, mas antes do Estado surgir, tinha conflitos antissemitas? Nunca. Historicamente, antes do... antes de 48, na Idade Média... Conflito entre quem? Entre muçulmanos e judeus. Nunca. Cadê? Gravado? Tem documentos? Tem registros. Acontece entre muçulmanos. Sim, como acontece entre judeus também. Sim, então, normal. Que conflito para mandar ou matar, por exemplo, vamos matar eles porque é judaico antes. Nunca aconteceu. Não porque era judeu necessariamente, às vezes esse é o motivo, mas às vezes por questão de terra, porque aquela terra estava sendo dividida. Aconteceu entre muçulmanos, eu vou brigar com meu primo, minha família, sobre uma terra, porque ele pegou isso é normal. Então isso precisa ter um grupo problema civil. Certo. Mas não o problema religioso. Nunca no gravado de história, eu já pesquisei sobre duas coisas, que antes do 1948, eu pesquisei muito sobre um assunto, sobre uma coisa gravada. Não quero, ele falou que... Não. Registros quero históricos. Registro, exatamente. Que, vamos mandar esse judaico fora porque ele é judaico. Nunca. Coisa registro. Eles vivendo, por exemplo, estava no Damasco, no Alepo. Tem judaico no casas por 2, 13 mil anos. Eles vivendo. Por que eles estão vivendo? É verdade. Se tem uma decisão na comunidade árabe ou muçulmana para mandar eles embora, você não vai achar eles. Eles vivendo 3 mil anos na mesma casa, cara. Depois de 48 teve, né? Claro. Por retaliação ao Estado então, de Israel. chegou um judaico na Polônia, não sei, judaico do qual país. Ele, eu já tenho contrato com Deus 4 mil anos, ele me dá essa terra. Então, eu tenho Corão, que Deus não me dá essa terra, Deus me dá um planeta para controlar. Se você vai conversar com o Torá, eu vou buscar Corão, nunca vai resolver. Nunca. Então, a gente não poderia usar nem a Torá, o Corão e nem a ONU. Não, isso fora. Não pode eu controlar você por um livro não tem registro. Judaico, tribos árabes, cresceu no Oriente Médio, tribos árabes, no sangue. Sim, mas antes das tribos árabes já existia o judaísmo. Não. Antes do judaico existiam várias religiões, sabe? Sim, inclusive mas quando o Moisés e tribos dele, ele chegou de onde? Na Lua? Ele chegou no mesmo país, na mesma região, sabe? Os judeus moravam nessa região. Eles filhos da região. Moravam antes do fica judaico, esqueci judaico. Antes do judaico, eles têm outro deus do ouro, do sul, não sei. Okay. Como todo mundo. Quando eram nômades. Eles filhos da região. Chegou Moisés, falou, tem Deus, tem uma mensagem, tem Torá. Tá bom. Eles ficam judaicos. Mas eles eu não vou aceitar um judaico do Inglaterra ou Polônia. Então, mas aí é o seu problema. O seu problema é os judeus do leste europeu falarem que ali do qual lugar? Do fora do terra, para chegar na minha casa e me mandar embora. Por quê? Porque Deus me dá isso. Qual Deus? Então, se judaico estava vivendo nessa terra por 3, 4 mil anos. Isso. E tem um kingdom, reinado. Rei do Soleiman. Então, tem casas, tem moeda, tem algumas coisas. Isso. Com certeza, eles vivem 4 mil anos no lugar. Exato. Cadê? Não tem uma peça. Vai pesquisar no Google, no museu, no mundo inteiro. Eu quero uma peça que fala, o rei Soleiman estava com regimento,
vivendo esse bairro. Não tem. Mas eu não entendi. Você está falando que não tem registros judaicos em Israel? Nada. E Cadê? o templo de Fora Salomão, do Torá, fora do papel, fora do no museu. Vamos para um museu no Oriente Médio. as obras de Herodes, as obras do templo de Salomão, Cadê? estão lá as muralhas, as ruínas. Mas tem O registro. aqueduto de Herodes. Você sabe quantos pesquisadores trabalhando por últimos 100 anos procurando algum registro? Não vou falar mil de pesquisadores, pelo menos 300, 400 mais, só procurando registro. Isso. Já foi para Egito, estava vivendo no Egito, na Síria, foi para todos os museus. Eu encontrei com muitos pesquisadores respeitados. Eu já falei com eles, cadê? Não tem um registro. Não, tem vários. A cidade de Davi, você Vamos, conhece? tá bom. em Cadê a Jerusalém? moeda que foi usada no período do judaico, do Estado judaico, vamos falar, no Palestina, 3, 4 mil anos, certo? Cada Estado tem um rei. Cadê a moeda deles? Você está falando que não tem moedas? Cadê? Eu não sei dos achados Não históricos, tem, mas acho que tem. não vai achar. Não vai achar. A cidade de Davi, você conhece? Exatamente. As escavações de Jerusalém. Renato, cadê a moeda deles? Cadê registro? Mas o fato de não acharem moeda pode ser uma... Você achar a moeda do pirâmides, do Egito, do 7 mil anos, 6 mil anos. Não, tudo bem. Talvez não acharam moedas, mas tem sinagogas, por exemplo. Mosaicos no chão. Pilares. Ótimo, vamos falar sobre mosaico. Ótimo mosaico que foi descobrida na Síria, no norte da Síria, onde isso radicais controlando o petróleo. Eles achou um mosaico no chão, falando muitas coisas importantes sobre a história. Por exemplo, na Síria tem uma cidade, Ibla, maravilhosa. Primeiras letras na história da humanidade. Tudo gravado, não tem um profeta, um mensageiro. Eles escrevendo, eu vender para Gabriel 3 quilos do tapioca. Eu vender 7 quilos do... Tudo gravado, mas não tem uma palavra sobre a questão do Israel ou Tem também. Tem, como? Gravado. Manuscritos do Mar Registro Morto. documento que o pesquisador vai considerar um documento registrado. Sim, manuscritos do Mar Morto. Do Mar Morto? Isso. Mar Morto é uma cidade? Qumran. Ah? Qumran. Os pergaminhos de Qumran. Esse pergaminho, cadê? Porque eles não abriram para todo mundo para pesquisar. Estão no museu. Tem um museu em Israel. Todos os papéis que eles achou? Sim, estão lá expostos. Ok. E tem essas listas que você falou, a comunidade comia tanto... Não, já existe. Estou não falando que não tem judaico, já existe. Ah, eu entendi que você falou que não tinha habitação judaica. Não, claro, já existe judaico. Ok. Eles filhos da terra. Ok. Claro. E tem registros. Claro, eles filhos da terra, mas eles não têm direito para mandar todo mundo embora porque eles não judaicos. Não, aí é outra questão. Okay. Eu estava entendendo que você falou Por que exemplo, não tinha registros. eu estou falando sobre falsa do história. Por exemplo... Vamos supor, mesmo que essa teoria esteja certa, o que eu chamo de Israel tem esse tamanho. Tudo bem. A região do Oriente Médio é 99% perto de Israel. Por que essa terra seria tão importante? Para que tanta manipulação? Um caminho para negócio entre Europa, África e Ásia. Mas tem outros. Tem o Egito, tem o Porto de Suez, o Canal de Suez. Você conseguir passar deserto para 70 dias antigamente, sem seguro, sem água, sem nada, não é fácil. Você precisa colocar alguns, por exemplo, se você quer viajar para a China antigamente, certo. Você vai precisar, cada quilômetro, tem um motel, tem uma água, segurança, soldados. Então, por exemplo, parte do deserto, tem alguns lugares que você não consegue passar. Pela história, criou um império do România, do Pérsia, do Árabes. Então, entre esses três, sempre tem conflito. Esse lugar, eu estou não falando para mim, Palestina é parte do Levante. Sim, é uma parte 5 pequena. países, sim. 5 países, Iraque, Síria, Líbano, Palestina e Jordânia. Sempre, cada 7 anos, vai ter guerra. Por conflito econômico? Vamos do 1900, vamos começar. Okay. Registrado. Vamos cada lá. 7, 10 anos tem guerra. Certo. Gravado. Certo. Por que nesse lugar? Porque quando você controlar a terra, passageiros, você controla tudo, você controla o mundo. Então, aí os judeus inventaram um plano para poder controlar aquela região. Não judeu, tem algum que usa eles. Por exemplo, para mim, eu fico muito triste quando o judaico da Polônia
que ele está sofrendo na Europa, por exemplo, que fez genocida contra judaico, é europeu, não é árabes, não é muçulmanos. Quem matou o judaico? Cristãos. Vai resolver com eles, não comigo. Não, são duas coisas separadas. Não. Então, depois do Hitler, quando ele fez genocida contra judaico, eles sofrendo na Europa. Sim. Claro, eles são humanos, eles procurando um lugar para sobreviver. Um país. Então chegou essa história do zionismo, Deus dá a terra. Ele não tem opção. Eu fico muito triste porque ele saiu da bagunça da Europa, chegou para outra bagunça. Você acha do judaico que vivendo na Israel? Eu fico muito triste porque sempre tem um conflito. Tem crianças judaicas, tem mulheres. Sim. Mas então aí você tem um documento que é a Bíblia, o Tanar, a Torá, falando que aquela terra, desde Moisés, José... Sim, mas eu não acredito nesse documento. Esse documento é criado para você? Não tem registro, É que falsificado. esse documento, quando ele chega para você, eu dou para você o documento, você precisa registrar no cartório, você precisa ter um sistema. Tá. Esse sistema já existe por Então, desde... você pensa isso do Corão também, do Alcorão? Coral falou sobre outros para sair da terra. Não, tudo bem, mas é a mesma fonte o documento, então? Também não é registrado em cartório? Tá, claro, sim. Ok. Claro, todos religiosos. Todos Bom, para mim. então, pela sua lógica, a terra é de quem chegou e morou primeiro? Não. E de quem é a terra? Terra de todo mundo. Onde está a sua terra? Em que região ela fica? Ocupada tem terra da mãe no Java. Tem no Belém, tem na Gaza, tem no Nakab. Já temos terra, já tem tudo registrado. Tá. Não consegui chegar lá, por quê? Hoje ela está na autoridade palestina? Não, no Israel. A maioria da terra no Israel. Casa da minha avó, do Mai, no Yafa. Mas está no seu nome? Está no nome da Já sua tem família? documento com Tem o nome documento. do avô. Não, meu nome. Ele Tá, já da morreu sua... com... E sua família não consegue morar lá? Claro. Por quê? Porque palestinos. Porque Israel... Por exemplo, sabe por que eu cheguei no Brasil? Não sei. Desculpa, vou pegar muito tempo. Pode contar. Eu cheguei no Brasil para conseguir entrar na minha terra. Porque eu já pesquisei qual é mais fácil naturalização para ter um passaporte. Tem Austrália, Nova Zelândia, Austrália 8 anos, na Europa 6 anos. Brasil 4 anos. Vamos para o Brasil. Falei para a esposa, filho, vamos para o Brasil. Tá. Com certeza tem outras nacionalidades. Outros motivos, mas um dos motivos importantes, quero passaporte brasileiro porque ele não precisa visto para entrar em Israel. Em que cidade você gostaria de morar? Yafa? Não, eu não quero morar no Palestina. E você quer fazer o quê? Visitar? Quero os direitos do pessoal voltar para eles. Tá. Por exemplo, para mim, eu não quero voltar lá. Ok. Quero voltar porque é meu país, quero visitar meu país. Sim. Para isso precisa o passaporte ou o visto que você está falando. Sim, claro. Você sabe que existe na Corte Suprema de Israel processos pedindo para devolver a terra? Não tem isso. Você sabe que Israel não tem constituição? Não, tem uma Constituição. Desde 48, desde o primeiro dia do Estado. Né? Constituição, com leis, com escrito. Baseada na americana. Então, por que 2 meses atrás? É democrático. Como democrático? Eles têm lei do apartheid. Aonde a lei do apartheid? Que você é árabe, você não tem direitos do judaico. Eu convivia com árabes em Jerusalém, estudavam no colégio comigo, trabalhavam... Sim, eles estudam. Então? Pelo menos onde é o apartheid? Onde é o apartheid? Então? Mas por que eu não consegui voltar para a minha terra? Não sei o que eu te falei, não sei o seu caso particular, o que está acontecendo. Não, o caso do mais de 8 milhões palestinos. Não, tem vários, é o problema dos refugiados palestinos, que surgiu em 48. Então... Mas é diferente de falar que tem apartheid, você tem uma, claro que tem apartheid. Uma comunidade árabe vivendo normal. Cadê eles? Apartheid na África do Sul. No Jerusalém, que eles querem mandar eles embora do casas Sim, no leste de Jerusalém. No Jerusalém. Isso são políticas extremistas, como você falou, de Netanyahu. Agora, você veja que interessante, você falou do apartheid. Tem um exemplo que me deram recentemente. Existe na Suprema Corte de Israel um juiz árabe. Existe um partido árabe no parlamento israelense. Sim. Com 50 cadeiras, se não me engano. Não, eu conheço árabes no Knesset. Na Knesset, no parlamento. Então, é um sinal de democracia. Tudo bem, mas eles sofrendo o quê? Não, mas aí eu faço a pergunta inversa. Em que país árabe tem um partido judaico?
no de um parlamento. monte antes do 48? Não, depois do 48. Hoje em Depois dia. do 48 você chega, você matou, não você, claro não. Não, você, eu entendi. Chegou Israel, matou todo mundo, fez confusão. Mas você vai deixar Israel... Se Israel tem e um árabe consegue ser juiz da corte, no Estado de Israel você pode Eu ser consegui cristão. agora ficar judaico a entrar normal. Sim, inclusive, se no Estado Mas de no Israel... Taurá não escrever do sangue do Mai? Se você se converte ao judaísmo hoje, você ganha direitos no Estado de Israel. Então, e se você não é judeu... Esse é o problema, que não é Não, justo. hoje é um Estado judaico. Na Eu Constituição... estou falando isso apartheid. Eu quero você falar essa palavra. Isso chama apartheid. Por que apartheid? Que você... se você é judaico, você vai passar. Se você não é judaico, você não vai passar. O fato de ele ser judaico não é apartheid. Existem estados laicos, como o Brasil, e existem estados religiosos. O Irã é um estado muçulmano. Sim, que não concordo. Ok. E além disso, é uma ditadura. Israel é um estado judaico e não é uma ditadura. É democrático. São coisas diferentes. Mas Não- qual significa democracia? Então, não todo estado é laico. Você pode ter uma religião oficial do estado. No Brasil Tudo não bem, tem. problema dele. Lá tem, é Não, judaísmo. no Brasil não tem? No Brasil não tem. Não tem. É laico. Lá tem, é o judaísmo. Só que por que é democrático? Porque você não precisa ser judeu para morar lá. Você tem cristãos morando, você tem muçulmanos morando, você tem evangélicos que vão aos montes para Israel e moram lá. Então, o que isso solução do Estado judaico do Israel? Esse Estado. Qual solução eles estão oferecendo para palestino que estava morando no 48? Então, aí vai variar Qual de, solução? vai variar Vamos de governo resolver. para governo. O governo atual, Netanyahu, não é de oferecer. Deixa o governo. Tá. Estou falando sobre A país. solução que geralmente tem se oferecido é dividir a terra em dois, um estado judaico e um estado palestino. Desde 48 é isso que tem se tentado. Então isso é apartheid. Por quê? Dois Porque você estados. dividindo pelo sangue, pela Mas religião. todos os estados são assim, divididos pelo sangue. Os argentinos são um povo e o Brasil é outro povo. E passa Sim, a mas fronteira. não dividido porque eles católicos e ortodoxos. Mas não é por isso. Ah. Não é por isso. São divisões artificiais do Estado. Sim, tudo bem, mas não por causa da religião. Não por causa da Brasileiros têm religião. católico, Não, católico aqui. não por causa da religião. Porque aquela terra estava conflito, estava disputa, estava muita briga. Então, um como país você falou. religioso. É um país religioso, é Estado judaico. Então, quando eu quero conversar com esse país, eu preciso abrir Torá para conversar com ele. Não, porque é democrático. Como? É democrático. Você pode ser da religião que quer. Emirados Árabes Unidos fez acordo de paz agora com Israel. Funciona? Hã? Funciona? Tá Você funcionando. já fez pesquisa no povo árabe, na rua? Não, o povo não gostou muito. Não Por gostou, quê? não muito nada. Por que não gostou? Por quê? Dois países estão conversando, estão fazendo laços comerciais. Agora tem um voo direto de Emirados Árabes para Israel. Por que alguém é contra isso? Eu não contra. Ok. Eu Por que o contra, povo é contra? O povo é contra porque o pacto é com Israel. E é o que Israel representa. Esse é o problema. O problema é que tem... Olha, nunca vai resolver. Nunca. Exatamente. Nunca, não. Até devolve direitos do outros para eles. Hoje eu tenho dúvida que mesmo que se devolvesse, não resolvia. Pra Se mim, amanhã por quê? Israel fala assim, Você já fez? quantos palestinos tem? 800 mil, vamos supor? Volta aos 800 mil palestinos. Tudo bem. Amanhã continua o ódio a Então, Israel. quando ele volta, vamos conversar. Não, mas você concorda que amanhã continua o ódio com Israel? Ou você acha que ia deixar de existir o ódio contra Israel? Se você deixa esses palestinos, vocês mandou embora, e volta para Israel e participar na democracia, Isso. vai ficar um presidente palestino. Perfeito. E aí você acha Vai que sair esse acabaria... radical do governo. Você acha que acabaria o ódio a Israel? Vamos supor que amanhã Israel faz isso. Então, se o povo, a maioria do povo, decidir para a bandeira cair e faz reunião com o Estado da Palestina, por que não? Se o povo decidir, democracia. Sim. Então, Não por vai quê? ter mais ódio a Israel e aos judeus. Judeu, eles palestinos, eles vivendo lá, ninguém mexe com judeus. Eles... Eu acho que se amanhã Israel fala que vem todos os palestinos de volta... Então, eles têm continua o medo, mesmo eles têm problema. medo por causa da Claro. democracia deles. Eles sabem que vai votar para palestinos. Não é só por isso. É como que você recebe 800 mil pessoas, né? Como você mandou eles embora? Não, tem que ter uma estrutura, né? Não pode. Estrutura do quê? Nós não precisamos de estrutura. Nós vai construir toda essa Não, estrutura. tem que ter uma estrutura, Só claro. deixa... Eu sou Não, a verdade, olha, como eu acredito, o Palestina vai voltar. Só questão da história. Porque, simples, muito simples. Para entender o que está acontecendo, você precisa ler da história. Tem ciclo da história que sempre se repete. repete. Então, essa terra vai voltar para dono, com certeza.
Como? Já houve propostas de fazer o Estado palestino. Mas Isso do Gaddafi, ele falou, vamos... mas isso é bagunça política. O Ehud Barak, inclusive, de Israel. Eles têm medo para fazer isso, porque a maioria do nascimento, os palestinos, eles, sabe, tem 12 filhos, 13 filhos. Mas então, por que não aceitam essas propostas de 2 estados? Quem não aceita? Os palestinos. Não, nunca. Já houve propostas e não aceitaram, desde 48. Mas registrada não, isso fala do mídia, mas registrada, coisa registrada como proposta, registrada como assinatura, não foi. Uma conversa, mas não registrada como... Uma proposta e chama para a mesa de negociação e se aceitasse... Eles não fez Oslo, sabe Oslo? Sim. Isso é muito simples, o Estado de Israel não fez isso. Acordo, vamos fazer o contrato com você, se você não fez sua parte, eu vou sair. Simples. Deixa eu entender uma coisa que você falou. Você falou que se tivesse um Estado palestino e não tivesse o Estado israelense, estaria tudo bem. Fala de novo. Se tiver o Estado palestino, mas não o israelense. Sim. Sabe isso? Estado do Israel como parte do Palestina? Cisjordânia, Gaza. É Palestina histórica. Vamos falar Palestina histórica. Tá. Um país chama Estado Palestina, que todo mundo vivendo. Os judeus poderiam viver ali em paz. Claro. Porque eles filhos da terra. O que vô dele do Polônia chegou 60 anos. Ele nasceu na Palestina. Para mim, ele é palestino. Filho dele nasceu, ele é palestino, judaico, palestino. Tá. Deixa ele. E se os judeus querem ter um Estado judaico? Se democracia, deixa eles. Mas eu vou conversar com eles que não pode criar um Estado religioso. Vamos criar Estado do evangélico no Brasil. Você vai conseguir viver com eles? Não, aí eu não vou para aquele Estado, se eu não gosto. Não pode chegar perto qual pessoas? Proibido isso. Você não concorda com o Estado religioso, nem claro, Irã, nem... Não, qual coisa, no budismo. Eu não concordo com o budismo, muita paz, pacífico. Mas não concordo com o país religioso. Entendi. Para você o Estado tem que ser sempre laico. Claro. Entendi. Claro, deixa eles viver. Se eles querem ficar na comunidade dele, participar no Congresso palestino, fazendo partidos dele, tudo bem, deixa eles. Isso. Mas colocar a bandeira de uma religião na cima do país... Para mim não incomoda tanto a religião, às vezes incomoda, me preocupa mais a democracia. Se o Estado tem uma religião, mas é democrático, para mim está tudo bem. Oriente Médio nunca vai ter democracia, não na Israel, não no Palestina. Porque cultura... A cultura não é democrática. Qual democracia? Democracia dos Estados Unidos ou da Alemanha ou do Brasil? Cada um diferente, sabe? Você não pode chamar democracia dos Estados Unidos aplicar no Brasil. Segundo dia vai ter guerra civil aqui. Vai ter guerra civil aqui. E qual regime você acha que funciona então no Oriente Médio, se não a democracia? Até agora nada. E aí se faz o quê? Eu acho a melhor experiência do sistema no Oriente Médio, melhor. Eu acho que os palestinos fez um exemplo maravilhoso. Porque quando Israel devolveu parte pequena da nossa terra, nós conseguimos fazer uma democracia maravilhosa. Todo mundo falou, todo mundo olhou isso, questão do financiamento, transparência, do sistema democrático. Palestino, povo palestino, nós temos associações. Nós somos o único povo no Oriente Médio que conseguiu criar associações de educação. Por exemplo, no Oriente Médio, o maior percentagem pessoal da faculdade é os palestinos. Não vocês, do judaico. Eu não gosto de falar isso, sério. Não gosto de dividir vocês do judaico. Generalizar, eu entendo. Porque judaico é uma religião árabe, nossa religião. Ele nasceu na nossa terra, na nossa cultura. Cristão, religião, não tem conflito árabe-judaico. Isso é uma mentira grande, não tem isso. Nós, palestinos, pela história, fez experiência, um exemplo maravilhoso para o mundo inteiro por 80 anos. Olha, indígenas da América Latina e dos Estados Unidos, acabou, morreu. Matou quantos milhões? Já acabou, não tem causa. Infelizmente, não tem causa dos indígenas. Tem uma coisa... Mas nós palestinos nunca vai acabar. Entendi. Tem uma coisa que você falou que você me chamou a atenção. Sobre nunca teve conflito com os judeus, né? Você reconhece que tem ódio aos judeus no mundo? Ódio? Ódio contra os judeus. Claro, claro, por quê? Por quê? Porque... Claro, tem que... Eu não concordo com certeza. Okay. Porque você falou o sionismo, né? O sionismo surgiu como uma tentativa de sanar isso. Se os judeus tiverem um Estado,
Eles podem ir para esse estado e ali eles não vão sofrer o ódio. Eles vão ter a sua casa. Para um barco para sobreviver, porque eu concordo com isso. Eu não quero um judaico na Polônia morrer porque ele é judaico. Então ele ele precisa um estado judaico? Não, ele... Sim, não sei. Eu não vou... Mas essa é a pergunta do sionismo. Pode... Você sabe, quando eles queriam... antigamente não sei. Queria Israel. Tem sugestão de Argentina, Palestina. Sim. E um país africano. Tinha na África também. Então, eles escolheram o pior lugar. Por causa do da Bíblia. Sonho por causa de um acordo com Deus 4.000 anos atrás. Então, você concorda que tem que ter um Estado judaico, mas não ali? Para mim, eu não aceito qual pessoa sofrer porque ele é judaico ou cristão. Entendi. Quando o alemão judaico sofrer, eu vou chegar e resolver com o país dele, porque ele sofrendo. Mas a solução não para mandar outros embora, colocar... Não é solução para ele ainda. Você acha, eu falei para você, não estou feliz com o pessoal do judaico da Europa, da América Latina, chegando, vivendo na guerra todos os dias. Não é solução para ele. Ele saiu do ódio para outro ódio. Entendi. Quem matou o judaico? Infelizmente, na Europa, cristãos, do cruzeiro. Na história do Islã, não tem um genocida. Não tem uma genocida porque judaico. Nunca. Sob controle do Estado Islâmico na história, tem ministério judaico no Califa, tem professores judaicos, tem pesquisadores na história, vai pesquisar, tem um monte de judaico. Para nós, ele é judaico, pesquisador, ou ministério árabe. Não é judaico. O judaico é questão ele é livre para fazer o que ele quer. A maior mentira que as pessoas espalham sobre conflito, que você vai falar que Israel é um país não democrático e matar palestinos. Número 2, sua visão sobre construção é que deixa eles vivendo normal e faz acordo e paga dinheiro para donos antigos. E sua opinião sobre Hamas, um grupo terrorismo, você vai falar? Sua avaliação sobre mediação de países externos, eles podem apoiar e resolver, como Estados Unidos, Rússia, Europa, tentando para resolver. Imagina como conflito entre judeus e palestinos para fazer um acordo, a mesma coisa, para fazer um acordo do paz entre os dois lados. Eu acho que nessa altura da conversa você já está me conhecendo bem, você acertou quase todas as respostas. Para mim, a maior mentira que as pessoas espalham sobre o conflito é falar que Israel não é democrático, ou que existe apartheid, né, ou que tem algum genocídio. A minha visão sobre a construção dos assentamentos é basicamente que existe uma lei sobre isso, seja nacional ou seja internacional. O que tiver fora da lei tem que ser desfeito, e se for feito legalmente, tudo bem. Então, se eu quiser comprar um território de alguém, a pessoa me vendeu o território e eu construo porque eu tenho documento, ok. Se eu estou construindo de maneira ilegal, acho que não. A minha visão sobre o Hamas é que é um grupo terrorista, você acertou. A minha avaliação sobre a mediação dos países externos no conflito, eu apoio que os países tentem resolver, desde que de maneira mais imparcial possível. Sim. Eu sei que é impossível, né, mas o mais imparcial possível. Como eu imagino que o conflito vai se encerrar por meio de acordos e diplomacia, conversando, fazendo um pacto e chegando a um meio termo. Agora, o que eu acho que você respondeu, né? Eu acho que você vai dizer que a maior mentira que as pessoas espalham é que o conflito é religioso, né? A sua visão sobre a construção dos assentamentos é que é totalmente criminosa, proibida e ilegal, que não tem que ter nenhum tipo de construção. A sua visão sobre o Hamas, eu imagino que você vai falar que é um grupo nacionalista que defende de verdade os interesses dos palestinos, né, e a causa palestina. Acho que a sua avaliação sobre a mediação dos países externos, você é totalmente contra. Os países externos não têm que se meter aí no problema. E você imagina que o conflito vai se encerrar se, por exemplo, os palestinos tiverem um Estado, vão governar de uma maneira pacífica e todos vão poder viver em paz. Você quase respondeu tudo. Não, tudo, só o número 3 tem... O número 3 com ressalvas. Eu queria saber a verdade, é o primeiro que uma mentira grande entre palestinos e judaico, que uma mentira não entender, como, por exemplo,
guerra entre brasileiros e evangélicos, sabe? Perfeito. Uma coisa não entender. Sobre construção, claro, precisa chamar dono do terra, pergunta a ele o que você quer. Você quer dinheiro? Tudo bem. Se não quer, tudo bem. Sai que chegou e devolve direitos do outro. Pro dono original. Direitos dele. Perfeito. Visão sobre Hamas. Então, em geral, eu não gosto de colocar um assunto como um pacote. Por exemplo, quando eu estava falando sobre Israel, para mim Israel não é um pacote. Não. Pode. Eu sempre acredito um problema grande, vamos dividir esse problema grande para problemas pequenos e resolver cada um separado. Então, para mim, Hamas não é um assunto. Não é guerreiros, nacionalistas. Não. Preciso ter partido militar, tem partido político, tem partido religioso. Então, cada um eu tenho uma opinião sobre. Tá. Mas, com certeza, não vou falar terrorismo, porque pela lei do ONU, eles têm direito para resistência. Esse direito existe na lei do ONU. Quando eu chego para sua casa, ocupar, você tem direito para se defender. Certo. Então, isso é lei mundial, não ONU. Então, para mim, não é questão do anjo ou diabo, não. Eu vou dividir Hamas para várias partes. Cada um tem opinião diferente. Tem alguma parte que você condena do Hamas? Contra, como? Que você não concorda? Alguma parte? Muitas partes. Muitas partes. A religiosa, a militar, qual? Cada um tem, claro, sim, claro. Por exemplo, eu não concordo para atacar civis. Com certeza. Quando eu tenho inimigo, eu quero faz conflito, eu não vou um pacote, vamos colocar uma bomba nuclear. Não. É por isso que chamam de terrorismo, né? Porque então, ataca exatamente, os civis. não. Eu vou. Se atacasse o exército, exatamente, é uma coisa. Se atacar exército o civil, como exército. é outra coisa. Já tem regras do conflito. Isso. Por exemplo, você mandou uma bala, eu respondo uma bala, não é uma F-16. É a força proporcional. Claro. Então, cada um eu tenho opinião. Com certeza, eu não quero todos israelenses morrer, não. Claro que tem crianças, gente, tem mulheres, tem idosos, claro. Perfeito. A número 4 agora. Número 4. Eu acredito, eles questão do políticos, benefícios. Eles têm benefícios para mais colocando gasolina no fogo, sabe? Eles muito felizes. Rússia, Estados Unidos, Europa, muito felizes com mais vender armas, mais negócio, mas sabe? Se ele não tem guerra, eles não têm trabalhar para fazer, eles vão sentar na casa. Entendi. Então, claro, eu não concordo porque eles não ajudam, não, com certeza. Se você precisa de ajuda, você se ajuda, não chama outros. Não vai, fora do nosso não vai resolver nada. De maneira que imagino como conflito entre, como você falou exatamente, um Estado Palestina com bandeira do Palestina para todos religiosos. Religiões. Antes de te conhecer e apenas julgando pela aparência, eu provavelmente seria ou não seria seu amigo. Eu marquei sim, seria. Eu marquei X, não seria, mas não significa escolher X. Seria. Depois de conhecer as suas respostas sobre esses assuntos, eu provavelmente seria ou não seria seu amigo. Eu marquei o seria de novo. Eu fiz X, não seria que seria, significa. Anulou não seria. Não, eu seria, eu fiz X que seria seu amigo. Seria, eu escolho seria. Que bom. Quando você falou comigo, eu percebi que eu vou encontrar sobre esse assunto. Eu tentei para pegar algumas respostas, mas quando não me respondeu, eu entendi que vai acontecer isso. Vai acontecer. Você sabia o que era? Já sabia. Eu não sabia. Eu achei que... Não sabia. Já... É uma intuição. Percebeu. Eu achei que iam pôr um neonazista. Ou... Não. Quando você entrou careca, eu falei, pronto. Graças a Deus. Pegaram um neonazista. Não tem isso. Carecas do ABC, alguma coisa assim. Então, eu percebi que vai encontrar com um judaico. Eu perguntei, amigos,
Sabe, nós temos problema quando sentar como israelense. Para mim, eu nunca sentei como israelense para conversar. Por quê? Eu posso sentar. Não, eu posso sentar como israelense, mas em uma condição. Para você declarar que eu tenho direitos. Tá. Qual israelense, por exemplo, se jogar israelense, não acredita em direitos do palestino, não vou sentar. Você não vai nem conversar. Não vai ter conversa. Para mim, judaico, cristão e islã é nossa cultura árabe, parte da nossa cultura. Então não consegui. Vai ficar esse judaico que são meu primo, meu sangue, minha família, minha cultura. Mas o que acontece com político, mídia, usar causa? Eles fez genocida contra judaico na Europa. Eles fazendo outro genocida contra judaico na outra terra. Eu muito triste, sério, muito triste. Eu tenho filhos. Entende quando você tem filhos vivendo na guerra? Já passei nas 7 guerras. Sobreviver. Mas espero que eu vou sobreviver como o Brasil. Mas... Tomara que não passe mais Não, guerra que acontece aqui... pior do guerra da verdade. No Brasil, outra história. Mas, sim. Mas você já tinha conhecido um israelense? Foi a primeira vez? Eu nasci em Israel. Não, claro. Eu encontrei como eu olhei, mas não tem conversa. Nunca tinha conversado? Já, quando eu estava... Não, aqui no Brasil já acontece várias vezes, tá. Mas com respeito. Se ele passou o limite, eu paro. Mas eu começar com porta aberta, eu ouvir o que ele acha. Quando ele chega para lugar que não tem Palestina, não tem direitos, Você fecha a porta e vai embora? Fecha, tchau. Eu não quero, porque a história vai falar no final. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela conversa. Mas você falou o nome Ariel. Yair. 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 Aham. Em hebraico, Yair. Aham, Yair. Mas falando Jair. Aqui fica como se esse Y vira J. Por quê? A portuguesada. Não, uma nome na Bíblia.